Glória a Deus. Jonas, livro de Jonas, capítulo 1. Nesse primeiro momento nós vamos ler do 1 ao 3. Mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai viajar um pouquinho ao longo do livro de Jonas. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então lemos agora a palavra do Senhor. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Reclina a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar todo este momento aqui nas tuas mãos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. Obrigado porque o Senhor já tem falado conosco através dos louvores. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor recebe a nossa genuína adoração. E Pai, neste momento nós queremos te pedir que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha clarear o nosso entendimento para recebermos a tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, a tua palavra venha cair no nosso coração, como uma boa semente cai numa boa terra. Em nome de Jesus nós choramos e te agradecemos. Amém. Bom, então no texto que nós acabamos de ler, nós podemos chegar a algumas conclusões iniciais. Nós temos o profeta do Senhor, Jonas, que ele recebe uma missão. A missão foi muito clara, a ordem foi muito clara. Jonas tinha que ir para Nínive para pregar ali a palavra do Senhor. Só que qual é a reação de Jonas diante dessa ordem que o Senhor deu a ele? Ele decide simplesmente abrir mão da vontade de Deus e seguir para um caminho próprio. E a gente vê que ele compra uma passagem de navio e vai para Tarsis, indo num caminho oposto àquele que Deus havia estabelecido. E aqui o tema da mensagem de hoje é os atalhos criados por nós. Porque é muito importante que a gente tenha um entendimento que os atalhos, quem cria sou eu e você. O nosso Deus não é um Deus de atalhos. O nosso Deus não é um Deus que corta caminho. O nosso Deus não é um Deus que ele foi surpreendido e por isso, não, agora você vai por aqui, não. O nosso Deus é um Deus de processos e de caminhos muito bem estabelecidos. Então, se existe um atalho na nossa vida, pode ter certeza que não foi Deus que criou, foi nós mesmos. E dentro dessa lógica, a gente pode entender que os atalhos, eles são criados por nós para satisfazer a nossa própria vontade, os nossos próprios interesses. Então, quando a gente vê aqui a postura de Jonas, ele cria um caminho que não era aquele que o Senhor havia estabelecido, ele cria um atalho e ele está indicando o quê? Uma autossuficiência. Olha, eu sei qual é o melhor caminho para mim. Eu sei qual é o melhor destino que eu devo seguir. Por mais que o Senhor tenha mandado eu ir para lá, não, mas eu sei o que é melhor para a minha vida e eu vou seguir para esse caminho. Então, a Bíblia é muito clara quando fala que quando ele pega e paga aquela passagem, vai para Tarsis, no caminho de Tarsis, ele está indo para longe da presença do Senhor. Agora, a primeira questão que envolve aqui, para nós refletirmos nessa noite, é por que Jonas abandonou essa missão e fugiu para um outro caminho que não era da vontade do Senhor. Por que ele fez isso? Um profeta do Senhor, que recebia as instruções do próprio Deus, por que fazer uma situação assim? E aqui eu trago um pouco do contexto. A gente está falando que Jonas foi enviado para pregar em Nínive, e Nínive era uma cidade muito importante da Síria. A Síria era uma nação historicamente inimiga de Israel. Existia uma rivalidade entre as nações muito forte. E os assírios, eles eram maus, eles eram perversos. Eles não eram gente boa, não. Tinha realmente muita maldade naquilo que eles faziam.
até na forma de imposição a outros povos. Eles tinham um modelo de domínio que realmente buscava dizimar aquela nação em que eles estavam invadindo. E aí, dentro disso, a gente começa a clarear um pouco o entendimento. Jonas fazia parte do povo de Deus, da nação escolhida, do povo eleito de Israel, e ele simplesmente entendeu que não deveria pregar em Nínive, porque ele não queria ser, de forma alguma, uma ponte para que aquele povo pudesse alcançar uma salvação. Mas quando a gente olha, você pode falar assim, mas Caio, a gente leu que quando Deus manda Jonas para lá, a palavra foi muito clara, para que ele fosse para pregar uma palavra de juízo para aquele povo, porque a malícia daquele povo tinha subido aos céus e o Senhor não estava se agradando disso. Então, por que ele não se animou em ir? Porque Jonas, ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia que Deus, ele era misericordioso, ele é misericordioso. Então, ele também sabia que se ele levasse essa palavra e aquele povo se arrependesse, Deus poderia perdoá-lo e assim evitar com que aquela destruição acontecesse entre os ninivitas. Então aqui a gente já começa a traçar todo um parâmetro da postura que Jonas teve. Então ele fugiu para não ter que lidar com aquilo que ele não gostava. E a primeira coisa que eu quero trazer para a gente nesta noite é que eu e você precisamos parar de fugir daquilo que é da vontade do Senhor. Eu e você precisamos parar de fugir daquilo que Deus estabeleceu para nós, simplesmente porque a gente não gosta daquilo dali. Simplesmente porque, de acordo com o nosso crivo, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso achismo e a nossa convicção, a gente não acha que aquilo dali vale a pena. E a pergunta é, quem somos nós para definir o que vale ou não a pena? Quem somos nós para definir se um caminho ele deve ser seguido ou não, se o próprio Deus deixou claro o caminho que Ele quer que a gente siga? Então a gente precisa parar de fugir. E o que tem feito a gente fugir da vontade do Senhor? Quais convicções, quais achismos, quais ideias, quais coisas que eu falo assim, não, nisso aqui eu não abro mão? O que tem feito para que a gente não avance numa intimidade com Deus? Às vezes é aquele pecado de estimação que a gente já está criando ele a vida inteira, sabe? E é difícil da gente se desapegar dele. A gente fala, não, mas eu faço isso aqui a minha vida toda. Eu sempre fiz, eu sempre fui assim, eu sempre agi assim. Por que agora eu vou precisar abrir mão disso daqui? E a verdade é que nós estamos tratando aquilo que deve ser feito como algo que pode ser feito. Isso aqui é um exemplo? Todos nós que fomos alcançados pela palavra do Senhor, naturalmente entendemos que nós somos chamados para servir uns aos outros. E a pergunta aqui é clara, e óbvio que eu não quero que ninguém responda, mas por que você não está servindo na casa do Senhor? Por que você não está servindo na casa dele? Por que você não se interessa em trazer a sua decisão, que talvez você fala, não, eu sou cristão, mas você não quer se batizar, mas você não quer se comprometer com o evangelho genuíno? E aí a gente passa a viver uma vida no automático, uma vida de vir à igreja, de participar das coisas religiosas, mas e a intimidade com o Senhor de fato? No externo todo mundo olha e fala, não, beleza, é um cristão, mas será que o coração de fato foi convertido? Será que de fato é o Espírito Santo que está guiando e direcionando? Porque se a gente olha e fala assim, não, eu ainda não me envolvi porque eu acho que não é o tempo ainda. E quando que vai ser o tempo? Quando que vai ser o momento? Não, eu ainda não entreguei minha vida para Cristo porque eu não me sinto preparado. E quando é que todo mundo que entregou a vida para Cristo falou, não, agora eu estou preparado, eu estou extremamente capacitado para isso? Quem aqui é a pessoa que viveu isso? É justamente por entender
que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. É justamente por entender que a gente não tem o domínio da nossa própria vida, que a gente entrega a nossa vida para Ele, torna a nossa fé pública através do batismo e passa a servir a igreja do Senhor na face da terra. É justamente por isso. Mas talvez existe um medo, existe uma falta de responsabilidade em assumir um compromisso firme com o Senhor. E eu vou te falar que isso não é novidade. Eu trago aqui o conceito de modernidade líquida de Bauman, que é um sociólogo e filósofo muito conhecido no meio acadêmico, e que esse conceito de modernidade líquida, ele traz para a gente uma ideia de que não há nada concreto, de que há várias verdades, de que não há uma coisa fixa que vá garantir uma segurança. Não, tudo é instável, tudo é passageiro, tudo vai acabar, tudo tem o seu momento, e começa a trazer uma ideia de que a gente não pode estabelecer compromissos a longo prazo, porque as situações mudam. Hoje você está bem, amanhã você pode estar mal, então vai que você assume um compromisso duradouro que você não vai cumprir, e aí no dia que você estiver mal, você abre mão de tudo. A gente vê isso, por exemplo, na questão dos casamentos. O que impede de tornar um casamento oficial? Eu vou falar o que tem impedido muitos de tornar uma união oficial. Às vezes é assim, não, eu até vivo com o meu marido, com a minha esposa, a gente vive como casado, mas a gente ainda não é, lá o estado civil consta ainda como solteiro. Por que isso? Bauman vai trazer exatamente esse conceito, porque o ser humano ele tem ficado cada vez mais com medo de assumir compromissos de longo prazo. E aí aquela situação, não, eu estou aqui, mas o dia que der errado, acabou, é mais fácil, não preciso me envolver com burocracia, advogado, nem nada, eu me desapego fácil. Mas por que essa necessidade de sempre pensar que vai acabar, de sempre pensar que vai desapegar? E eu estou falando isso de casamento, um relacionamento conjugal. Mas a gente pode trazer esse entendimento também para uma aliança com o Senhor. Talvez muitos não estabelecem um compromisso de tornar a sua fé pública, de assumir um compromisso genuíno com o Senhor, porque fala assim, hoje eu posso estar aqui querendo assumir, e amanhã, como que eu vou estar? A pessoa pensa numa aliança com Deus, ela pensa em iniciar já pensando que pode terminar. Só que Deus, Ele não nos chamou para a gente manter essa instabilidade da modernidade líquida, não. Porque totalmente diferente desse conceito, existe o conceito bíblico, existe o conceito cristão, que há sim uma verdade, não são várias verdades. Não é cada um que tem a sua verdade e dita o evangelho conforme deve ser, não. Existe uma verdade, existe um evangelho que deve ser seguido. E eu e você precisamos estar adequados a isso, porque senão tudo isso aqui que a gente está fazendo, todas essas reuniões que a gente vem, se encontra e vai, e faz, e batismo, e se envolve, tem uma programação da igreja, tudo isso é muito bom, mas se ficar somente nisso, sem um compromisso, uma aliança de fato com o Senhor, isso tudo é passageiro. O que é eterno, o que não volta atrás, o que é inerrante, o que não tem erros, o que é a palavra do Senhor. Mas muitas das vezes a gente quer fugir dela, porque ela pega coisas da nossa vida que a gente não gosta que toque. É aquela ideia do pecado de estimação, é aquela ideia do comodismo. E meu irmão, a grande verdade é que a gente sempre vai buscar o comodismo. Eu quero ver uma pessoa aqui que fale, eu não busco, não. Você pode lutar contra o comodismo, mas a tua carne a todo momento está falando, não, beleza, já chega. Não, já deu. Hoje em dia está muito em alta a questão das corridas, né? E a corrida é interessante, porque às vezes você está ali naquela coisa, e é uma corrida, sei lá, de 5 quilômetros. Você chega, você corre, e fala assim, acho que agora eu já estou legal, né? Quando vai olhar, 100 metros, aí tu, meu Deus,
Será que eu vou chegar nos 5 quilômetros? É muita coisa. E a gente fica naquela e fala, não vai dar. Não vai dar. Não, acho que eu não vou conseguir. E essa é a luta da carne contra o espírito. A todo momento a carne quer falar assim, não vai dar. Não vai conseguir. Esquece. Essa palavra aí que você recebeu, que você sentiu em querer fazer alguma coisa a mais, em querer assumir um compromisso com Deus, não esquece, isso aí já vai morrer. Não, você não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai chegar no final. E aí, o grande problema é quando a gente fala, é mesmo, né? Não vai dar para chegar no final dessa maratona. E aí, tudo aquilo que foi estabelecido do caminho que Deus tem para a nossa vida, ele se perde por atalhos que a gente cria. E nessa ideia, muitos têm deixado de viver o caminho que Deus trilhou e estão pagando os ingressos de navios que levam para longe da presença dele. Então, quando a gente vai ver aqui Jonas, ele paga, ele tira dinheiro do bolso e paga, eu quero ir para longe da presença do Senhor. E aí, qual que é o preço que a gente tem pagado para ir para longe da presença dele? Às vezes a gente paga um preço tão ínfimo, sabe? Às vezes é o preço de querer ir num ambiente em que nada remete ao Evangelho. Aí a gente fala, não, vale a pena ir esse ambiente. Às vezes é uma relação dentro da nossa casa, que a gente fala assim, não, vale pagar o preço do divórcio. Não, vale pagar o preço de eu me entregar às minhas paixões deste mundo e sair pecando aí sem querer saber do Senhor. E a gente começa a pagar preço de ingresso, de local, de meios que só vão nos levar para longe da presença dele. E a gente esquece que foi pago um alto preço para que a gente, na verdade, estivéssemos próximo do próprio Criador. Qual o preço que a gente vai decidir seguir? A gente vai levar qual a ideia para a nossa vida? É entender que foi pago um alto preço para que eu e você tivéssemos a liberdade de adorar ao Senhor? Ou é ficar pagando esse preço do mundo para se envolver cada vez em mais coisas, em mais paixões, e ir cada vez mais e mais longe da presença dEle? Meu irmão, não vale a pena pagar esse preço. Porque o final disso é o quê? É uma satisfação momentânea. É uma satisfação que vai durar um tempo. Só que depois você vai sentir o mesmo vazio que você estava sentindo. Depois você vai sentir o mesmo vazio de que sempre foi a sua vida. Porque há uma frase que vai dizer que há um vazio no homem que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio que existe em nós. A gente pode tentar pagar ingressos de muitos lugares para ir, para tentar se encher das coisas deste mundo, mas não vai. Nós só somos completos no Senhor. E aqui é fato, já passando aqui para o segundo ponto desta mensagem, que Jonas ele estava envolvido com a obra do Senhor, mas ele não compreendia a missão de Deus. E a grande verdade é que enquanto nós não compreendermos que Deus é o centro das nossas vidas, a gente vai seguir por esse mesmo caminho. O que significa isso? Imagina se alguém faz um evento para ser o centro daquele evento. O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa vai estampar o nome dela na frente, na fachada. Essa pessoa vai colocar a foto dela em tudo quanto é lugar do ambiente, porque ela é o centro das atenções daquele evento. Digamos que teria lógica uma pessoa querer ser o centro do evento e não ter absolutamente nada sobre ela neste evento? Não. Eu tenho certeza que quando alguém aqui vai numa festa de 15 anos da Mariazinha, você vai ver um monte de coisa da Mariazinha. Você não vai ver lá da Letícia, não, você vai ver da Mariazinha, porque ela está ali para, de fato, é a festa dela. Agora eu pergunto para a gente,
o que na nossa vida estampa que o Senhor é o centro da nossa vida? Se alguém chega na nossa vida e entra, imagina a nossa vida como uma casa ou como um salão de festa e entra assim, vai ver mais o quê? Vai ver mais foto nossa, se satisfazendo com aquilo que a gente entende que é o correto, ou vai ver mais estampado o Senhor no trono da nossa vida? Quem que é o centro da nossa vida? Então, enquanto nós não mudarmos essa chave, de que a gente não está aqui neste tempo para viver de realizações pessoais, isso pode acontecer, a gente tem sonhos, a gente tem projetos e a gente pode realizar e Deus nos abençoa, amém, glória a Deus. Mas a nossa vida, ela não é somente para isso. Deus não nos enviou aqui com um propósito de nós sermos, olha, vai lá meu filho, e seja muito feliz realizando todos os seus sonhos e tudo que você se alegra e todas as suas vontades. Não. O nosso propósito aqui é refletir o caráter de Cristo. O nosso propósito aqui é refletir a glória de Deus. Só que quando entram na nossa vida, não vem nada a respeito do Senhor, só vem coisas que são inerentes a mim. E isso é um grande problema para nós. É fato que a criatura, ela não pode estabelecer o seu próprio propósito. Há uma frase de Rick Warren que vai dizer: o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntar a um inventor. Mas sabe qual que é o problema? É que a gente tem buscado o propósito da nossa vida na vida de quem não nos criou, numa fonte que não é a verdadeira, não é a genuína. E aí a sociedade impõe aquilo que a gente tem que fazer, e aí o meio que a gente está, a cultura que a gente está, impõe aquilo que a gente deve fazer, e a gente esquece de perguntar para o próprio inventor: peraí, o que você espera de mim? O que você quer de mim? Uma criatura não pode estabelecer propósito para outra criatura, somente o Criador pode estabelecer o propósito para a sua criatura. E aí eu pergunto, será que os lugares que nós estamos frequentando, será que as conversas que nós estamos tendo, será que as músicas que temos ouvido, será que aquilo que nós temos consumido de conteúdo, elas refletem que é o Criador que está direcionando a nossa vida? Ou é a criatura, a sociedade que tem imposto a maior parte daquilo que são as nossas crenças? E aqui é fato que Jonas, quando ele entra naquele navio, ele demonstra também uma indiferença em relação àquela situação. Ele vai lá no porão, fica lá, não quero saber de nada. Só que aí, e eu já deixo aqui a recomendação da leitura, para que você leia Jonas, são 4 capítulos apenas, para que você leia na sua casa. Aqui eu vou fazer um resumão para a gente ser mais direto. Então, ele pega o navio, ele vai para o porão, e a princípio tudo tranquilo. A princípio tudo dando certo, né? E esse que é um problema também muito grande. Porque, às vezes, a gente está numa maré de tranquilidade, e a gente confunde essa tranquilidade com uma aprovação do Senhor em relação à nossa vida. Porque é bem verdade que, imagina se na hora dele tirar o dinheiro do bolso para pagar, ele puxou aqui, sentiu a nota aqui, quando puxou não vem nada. Ele, mas está aqui. Aí ele vai, não, mas está aqui o dinheiro. Aí ele pega, sente o dinheiro no bolso, quando puxa não vem nada. Ele vai falar: meu Deus, deixa eu voltar lá e pregar em Nínive, porque, Deus já está agindo aqui, impedindo que eu entre nesse navio. Só que não, ele consegue pagar, ele entra no barco, e a princípio isso pode ocorrer uma confusão, de olha, Deus está aprovando. O que eu quero dizer com isso? É que nem sempre aquelas coisas que aparentemente dão certo na nossa vida, Deus está aprovando. Nem sempre aquele cenário de tranquilidade, de sossego, que você fala assim: olha, Deus está me abençoando demais, então é porque realmente eu estou sendo fiel a Ele e Ele está me apoiando.
Não, nem sempre é isso. Isso está muito ligado a uma teologia que a gente vai entender de, olha, se eu faço as coisas corretas, Deus, Ele me abençoa. Se eu faço aqui tudo direitinho, sou um filho querido do meu pai, logo Ele me abençoa. Mas a percepção de bênção que é o problema nesses casos. Porque qual que é a percepção de bênção para nós, meros mortais? Para o homem natural, qual que é a percepção de bênção? Fulano está crescendo, está prosperando, está tendo um salário bom, uma casa boa, uma faculdade, passou no concurso público. Meu irmão, Deus está contigo. E às vezes o cara, para passar no concurso público, ele abre mão de diversos princípios que a Bíblia estabelece. Mas passou, né? Então, aí eu pergunto, o ateu não passa em concurso público? O descrente não passa, não tem uma vida boa? Tem. E qual que é a nossa diferença para eles? Qual tem sido a nossa diferença que fala assim, não, esse aqui é um cristão. Esse aqui é um filho amado do Senhor, em que ele olha e fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Qual tem sido a nossa diferença? O que nós temos buscado para isso? E aqui a gente vê que começa a tempestade. Deus manda uma tempestade e o navio começa a ter aquela coisa, os marinheiros, eles começam a olhar um para o outro, e aí cada um, a Bíblia deixa claro, cada um vai buscar o seu Deus e começa a orar, e começa cada um a falar com a sua própria divindade, e fala, não, vamos descobrir o que está acontecendo, até que eles chegam no ponto de lançar sortes, para ver, não, quem que é o problema aqui? E aí cai em Jonas, e aí Jonas, ele dentro dessa ideia, ele fala, olha, me lança no mar, eu sou o problema, eu sou aqui, eu sou servo do Deus de Israel, eu estou fazendo algo que não agrada a ele, então me joga no mar, que quando vocês me lançarem no mar, tudo isso daqui vai passar. Qual que é a postura dos marinheiros diante disso? É tipo assim, maravilha, você falou? Então vai. Não, a Bíblia relata que aqueles marinheiros, eles continuaram tentando chegar até a margem. Eles continuaram dando tudo que eles tinham de si, todas as forças, porque falaram, não vamos abandonar um cara. Só que a gente lembra, no início da mensagem que foi falado, que Jonas não queria ir a Nínive, porque, de acordo com a convicção e com o achismo dele, aquele povo que era mau, que era perverso, não merecia uma palavra que poderia render para eles uma salvação. Porque eram povos gentios, povos maldosos. Só que os marinheiros, eles eram gentios. Os marinheiros, eles não eram do povo de Israel, mas demonstraram uma compaixão e um amor muito grande por Jonas, e muito maior do que o que Jonas teve pela nação que ele havia sido indicado para pregar. O que isso traz para a gente? Porque, muitas das vezes, a gente não só tem um olhar de achar que, não, dentro de mim está tudo certo, está tudo correto, e eu não preciso me alinhar com a vontade do Senhor, não preciso seguir o caminho dele, mas a nossa roupagem é de cristão, e nessa roupagem, a gente, às vezes, deixa de demonstrar amor até menos do que o ímpio, até menos do que o descrente, até menos do que aqueles que estão lá fora. E é por isso que quando a gente tem algumas atitudes, você vê que o ímpio parece que tem mais noção do que a gente. Quando você frequenta lugares em que o ímpio normalmente frequenta, e você chega lá, parece que o ímpio ele tem um olhar de sanidade. Ele fala, mas tu não é da igreja? Sabe? O que está fazendo aí? Esse lugar aqui é para mim, mas para tu não, pô. Que isso? E começa a ter um olhar que parece que, caramba, que é o ímpio que é convertido, e você que diz que é convertido, você entende? Quando a gente não está buscando o propósito do Senhor para as nossas vidas, quando a gente não compreende que a missão de Deus é maior do que a nossa, é isso que acontece. Muitas das vezes o ímpio,
ele vai ter uma noção de fora melhor do que nós mesmos, porque a gente está se enganando e se enforcando com a própria corda que nos foi dada. E aqui chega num ponto em que eles precisam jogar Jonas no mar, não tem mais como continuar. Isso mostra que, independente de tudo, independente da força humana, sempre vai prevalecer a soberania do Senhor. Então eles não iam conseguir chegar a outra margem, porque Deus tinha algo para tratar com Jonas. Então eles pegam e lançam Jonas no mar, e eles oram a Deus. Olha a devoção que eles demonstraram. Demonstraram um temor até maior do que Jonas, porque diante daquela situação, até os ímpios oraram ao Senhor, falaram: Senhor, me perdoe, mas temos que jogar. E Jonas mesmo estava seguindo o caminho dele. E a gente sabe que Jonas, ele vai para as entranhas de um peixe. E aqui Jonas capítulo 2, verso 2, vai dizer: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Então Jonas, ele tem um encontro, ele clama ao Senhor dentro das entranhas de um peixe. E a partir daí, vem a segunda ordem do Senhor, e se você quiser acompanhar a leitura em Jonas capítulo 3, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Só que aí lembra que eu falei daquele medo que Jonas tinha? Ele se concretiza a partir do versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. O que isso traz para a gente? Aquele povo que era maldoso, que era perverso, aquele povo que era, as pessoas enxergavam e falavam assim: não, esse povo aí, meu irmão, não tem salvação não. Esse povo aí não tem jeito, esse povo merece morrer mesmo, eles são muito complicados. Quando Jonas prega a palavra do Senhor naquela cidade, a gente vai ver que há um movimento de conversão em massa daquela grande cidade de Nínive. Todo mundo, do mais simples até o rei, começa a se humilhar perante o Senhor, começa a se humilhar diante de Deus e fala assim: não, eu reconheço a autoridade de Deus sobre a minha vida, eu não quero que esse mal venha até nós. Então eles começam esse processo de arrependimento genuíno. E aqui no Jonas 3, verso 10 vai dizer: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhe tinha anunciado, e não o fez. E aqui, o primeiro ponto que é importante a gente destacar: um povo que tinha tudo para receber o juízo de Deus, ao receber a palavra do Senhor, o seu coração ficou tão sensível, que eles se humilharam e se renderam ao Senhor e alcançaram o perdão de Deus. Do outro lado a gente tem Jonas, que tinha tudo para se alegrar com isso, que tinha tudo para ficar feliz com essa questão de que, caramba, aquele que estava perdido agora está no caminho do Senhor, que maravilha, que bênção. Mas como eu falei, ele não compreendia a missão de Deus, ele estava olhando para a sua própria missão, para os seus próprios interesses. E Jonas 4, versículo 1, a partir do verso 1 vai dizer: desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha a que ponto Jonas chega. De um lado, um povo que tinha tudo para receber o juízo, se converte
e alcança o perdão do Senhor. Do outro, alguém que tinha tudo para ter uma intimidade, conhecer de fato o coração do Senhor, ele passa a focar nos seus próprios interesses e passa a ter um coração enrijecido. Aqueles que, estatisticamente, não, olhando naturalmente, esse daí não tem jeito não, alcançaram misericórdia. E o que tinha toda a roupagem, falhou feio no coração dele. E mais uma verdade que essa palavra nos traz, é que, meu irmão, é mais fácil o cara que está lá no erro, cometendo as maiores atrocidades, quando receber a palavra do Senhor, ele olhar para dentro dele e falar assim, meu Deus, de fato eu estou perdido, olha o que eu estou fazendo, olha a minha vida como está. Às vezes é mais fácil essa pessoa receber a palavra e se arrepender, do que muitos de nós que estamos dentro da igreja, acostumados com o ambiente da igreja, mas estamos com o nosso coração enrijecido, estamos com o nosso coração de pedra, e a palavra vem e fala, e a gente fala assim, fulano deve estar aprendendo bastante com essa palavra, que essa palavra é para ele, ou poxa, fulano não veio hoje, essa palavra é ideal para ele, e às vezes a palavra é para a sua vida, e você sempre desvia, e fala, não, eu não preciso disso. Não, eu já faço parte da geração eleita, eu já faço parte, eu sou filho de Deus, eu cumpro um ritual religioso, eu venho à igreja, essas pessoas não vêm para o culto como eu venho. Meu irmão, o nosso evangelho, o evangelho genuíno, ele não pode estar firmado a quantidade de compromissos religiosos que você assume, mas sim ao quanto o seu coração está verdadeiramente entregue e submisso à vontade de Deus. O evangelho ele não é um conjunto de, não, o evangelho está aqui, beleza, quando eu quiser eu consulto o evangelho para ver como que eu faço. Não, o evangelho está lá na igreja, domingo eu vou lá e vou ter contato com o evangelho. Não, o evangelho é a mensagem viva que a gente carrega. E a pergunta é, qual mensagem nós temos carregado? Será que é uma mensagem do evangelho genuíno? Será que é um evangelho que o foco é a renúncia da nossa vida, a renúncia da nossa carne? Ou é um evangelho que é um evangelho de acordo com o meu interesse? Não, eu não vejo problema, logo não tem que dar satisfação para ninguém. Meu irmão, se você está aqui e você acha que você não deve zelar pela sua boa reputação, é porque você não entendeu o que é o evangelho. Não, eu vou lá. A salvação é individual, sim, mas dependendo da sua vida, se você se posiciona como um cristão, e você está frequentando ambientes, ou a sua fala demonstra coisas que não estão de acordo com aquilo que a palavra vai dizer, você está sendo pedra de tropeço na vida daquele que é mais fraco. O Senhor nos chamou a viver uma vida em comunidade de fé, Ele não chamou para cada um viver isolado, sozinho, não, existe um plano, a igreja, o corpo de Cristo, que caminha junto. Então a gente precisa ter esse entendimento, de que a gente precisa se posicionar diante disso. E aí o terceiro ponto, é que é necessário compreender qual é a missão de Deus para nós. Jonas, ele havia se esquecido da palavra que foi dita a Abraão, patriarca de Israel, que vai dizer, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, como eu falei, Jonas era para estar alegre e feliz por estar levando uma palavra de salvação para os ninivitas, mas a palavra vai dizer que ele fica mal, que ele quer entregar até a própria vida, de tão triste que ele estava com aquela situação, falando, está vendo, Senhor, eu falei que não adiantava, eu falei, por que eu vim aqui? Mas a verdade é que às vezes a principal mensagem não era nem para os ninivitas, mas era para transformar a própria vida de Jonas, para transformar o próprio coração de Jonas. Porque quando não há compreensão da missão de Deus, somente a nossa vontade nos agrada. E a gente precisa entender isso, que nós estamos inseridos na missão de Deus. Não é uma missão particular nossa, que eu criei, que eu inventei, e eu coloco em prática a hora que eu quero, não.
Deus estabeleceu, desde que criou o mundo, Ele já estabeleceu os propósitos, e a gente só vem cumprindo mais uma etapa da história, porque a nossa vida aqui é passageira, já tiveram trocentas de vidas que passaram por aqui, e vão vir outras trocentas, a gente está de passagem. Então não é Deus que se adapta à minha missão, mas eu que tenho que me adaptar à missão que Ele estabeleceu desde o princípio, é isso. E aqui, caminhando para o último ponto, é que Lutero, ele tem uma palavra, uma mensagem, que diz que nós precisamos tomar cuidado para não transformar Cristo em um Moisés. E o que significa isso? Quando a gente vai ver, por exemplo, a mulher adúltera, aqueles fariseus, eles levam a mulher até Jesus e falam assim: olha, pela lei de Moisés, ela merece a morte, ela merece ser apedrejada. O que você diz? Jesus fala: beleza, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E de fato vai, abraça aquela mulher, e aquela mulher é perdoada e segue a sua vida. Agora, o que é não transformar Jesus em um Moisés? Porque a visão que era tida de Moisés era a visão da lei, era uma visão legalista. Então, para você ser aceito, você precisa demonstrar, você precisa vestir uma roupagem que você é religioso. Tanto que, na época de Jesus, os fariseus ocupavam lugares nobres, estavam lá com as suas roupagens, com as suas vestimentas, era um símbolo de referência religiosa ali, mas existia uma condenação de Jesus para aquela postura, chamava de raça de víboras, chamava de hipócritas. Por quê? Porque eles estavam compreendendo que eles precisavam seguir um conjunto de leis, um conjunto de padrão de vida, e aí sim eles seriam merecedores para aquilo. Só que quando a gente olha para Jesus, não é assim. A gente não merece, não tem um padrão de vida, olha, então eu vou cumprir isso daqui, isso aqui, isso aqui, e vou ser aceito. Não, nós não somos aceitos pelas nossas obras, nós somos aceitos pelo sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. É por isso, não há mérito em nós, é 100% da graça de Deus para as nossas vidas. E quando a gente inverte essa situação, quando a gente se coloca numa posição de querer viver um evangelho como se Cristo fosse Moisés, a gente entra num legalismo e que a gente começa a ter o olhar crítico para todo mundo, menos para dentro de nós. A gente começa a olhar o erro de todo mundo, menos o nosso. A gente começa a entender que, não, eu estou aqui, eu tenho todas as características de uma pessoa que é filho, que é uma filha de Deus. Mas a gente está indo para um caminho de escuridão, um caminho que só está nos afastando do Senhor. Caminhando para a conclusão, eu gostaria já de chamar o Ministério de Louvor. A gente vê que em Jonas, capítulo 4, vai contar a história que continuou, a partir do desgosto ali de Jonas, em ver aqueles ninivitas alcançando a salvação. Deus, ele faz crescer uma semente de abóbora e brotar aquela semente, e cresce, e Jonas, ele fica fascinado com aquilo dali. Só que no dia seguinte, aquilo tudo que tinha sido construído simplesmente murcha e morre. E Jonas, ele fica muito mal, e ele chega de novo a falar: Senhor, tira a minha vida, olha aqui, não está mais nada dando certo. E aí nós lemos em Jonas capítulo 4, versículos 10 e 11, que vai dizer: e disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais.
Esse é o pensamento que é deixado. E o que isso reflete para a gente? Inversão de prioridade. Jonas, ele estava valorizando e priorizando algo que era muito menor do que aquilo que ele tinha ficado chateado. Jonas, ele estava valorizando algo que ele não teve esforço, não teve mérito, não teve nada, e tinha um valor muito pequeno perante 120.000 pessoas. E aí o que traz para a gente, que pode causar essa coisa, não, pô, pelo amor de Deus, como é que você prefere uma planta do que pessoas? E quando a gente para para pensar, realmente não tem lógica, né? Mas sobre a inversão de prioridades, não tem lógica também a gente colocar Deus abaixo de muitas coisas que estão na nossa vida. Não vale. Ser óbvio por ser óbvio, a gente vai por essa linha também. Não vale a pena você não querer assumir um compromisso digno com o Senhor, uma aliança duradoura com Ele, porque você está pensando no seu bem-estar. Não vale a pena você inverter esses valores e querer seguir os seus caminhos em que nós entendemos que nós somos limitados e querer abrir mão dos caminhos do Senhor, que eles são maiores e melhores do que os nossos. Também não faz sentido, mas a gente faz. Não vale a pena colocar a nossa família em um local que promove a promiscuidade sexual. Mas existem pessoas que levam. Por mais claro que seja que não é ideal levar. Não é lógico, não tem sentido nenhum não se batizar a partir do momento que você entende a palavra do Senhor. A partir do momento que você foi alcançado, o que está te impedindo de tomar essa posição? Não tem lógica também. Mas a gente faz. E aqui a grande questão é a seguinte: Jonas, ele estava seguindo para Tarsis, até que veio uma tempestade que dá uma chacoalhada tão forte, que faz com que ele tenha um encontro com Deus. E o grande problema é se não tiver essa chacoalhada para a gente se alertar. E talvez essa é a noite que você está falando assim, meu Deus, que palavra que... Cara, tá, meu Deus do céu, cara. Palavra dura, palavra... Mas às vezes isso aqui não é do Caio, porque eu também, a partir do momento que estou estudando para trazer a palavra, eu também apanho da mesma forma. A questão é como nós vamos reagir a essa palavra que está sendo ministrada. Como vamos reagir a essa chacoalhada que Deus está dando no nosso navio. Se a gente vai falar, então, é melhor me jogar no mar para eu, por mais que seja uma situação precária, mas me joga no mar para eu ter um encontro com Ele e falar, Senhor, e clamar a Ele, é melhor do que continuar com o barco querendo remar, não. Mas vai dar para conseguir, vai dar para chegar onde eu quero. Melhor, meu. O que mais é necessário para que a decisão seja tomada? O que mais é necessário para que haja um despertar na sua vida? Quantos cultos você vai precisar continuar vindo? Quantas palavras você vai continuar recebendo? Palavras de exortação para você falar, não, realmente. É que eu já falo, você não vai acordar um dia maravilhoso e vai falar, olha, eu estou com uma vontade de abrir mão da minha vontade para viver do Senhor. Não vai. Não vai. Se você esperar essa vontade natural chegar, ela nunca vai aparecer. Mas o Espírito Santo está aqui nessa noite e Ele quer te iluminar, Ele quer iluminar o seu entendimento para que você compreenda, não há vida fora de mim, não há vida longe de mim. Você pode até tentar, mas não vai ter. Porque a nossa vida, ela é um caminho que nós vamos trilhar. E a pergunta é, no final desse caminho, no final dessa jornada que a gente chama de vida, o que nós vamos apresentar para o Senhor? Senhor, o Senhor me enviou lá na terra
empresário da minha cidade. Senhor, o Senhor vai me enviar me enviou na terra, e eu fiz por merecer. Eu construí a casa dos meus sonhos. Senhor, o Senhor me enviou lá na terra, e eu tive o trabalho dos meus sonhos. Eu fui muito realizada com o meu trabalho. É isso que nós vamos apresentar para Ele. As coisas materiais que a gente conquistou aqui na terra, os sucessos físicos que a gente conquistou e alcançou aqui, onde Ele vai querer só ouvir, meu irmão, quantas vezes você renunciou de falar: Senhor, eu abri mão da minha vida para seguir o Senhor, porque eu compreendi a Tua palavra. Senhor, eu fui pregando, independente de onde eu estava, eu pregava a Tua mensagem no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, porque eu fui alcançado pelo Senhor. O que você acha que Deus se agrada mais? É dos títulos, dos cargos, das aprovações, dos grandes construções, ou de uma vida que buscou seguir a vontade dEle a todo tempo, perdendo a vida para ganhar uma vida eterna ao lado do Criador? E se você entende que é lógico que Ele não ia preferir as casas, os trabalhos, etc., por que a gente continua só dando prioridade para essas coisas, em vez de uma aliança eterna com